Fala pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de Excel para traders objetivos. Vai ser o primeiro vídeo aqui do canal e espero que ajude vocês. A minha base de dados vai ser a do site traderobjetivo.com.br e a gente vai pegar aqui e comparar alguns setups, né? Então, por exemplo, eu acesso aqui o Dave Landry de 120 minutos. Ele vai me trazer aqui as estatísticas. Eu vou pegar só os 15 primeiros, mas isso aqui dá para comparar com toda a tabela, né? Só tem que ir sempre copiando. Então, eu vou selecionar aqui a tabela. Vou dar um Ctrl C. Vamos abrir o Excel. Aqui é uma dica já, né? Eu posso colar, simplesmente colar aqui, que vai vir a planilha formatada, né? Eu particularmente não gosto quando já vem formatada, né? Mas é uma questão minha e vocês depois já vão entender o porquê. Então eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z. E para colar aqui eu vou clicar Ctrl Alt V. E ele vai me dar um colar especial. E eu coloco aqui texto e dou um OK. Então a planilha ela vem toda desformatada, né? Formatação original do Excel. A próxima dica é sobre a questão do ponto, que ele não identifica como um número. Então se eu fizer aqui, se eu der um Alt igual, que é um atalho para autossoma, ele sequer detectou, né? Se fosse número, ele já ia detectar essa coluna inteira, né? O Excel ia entender isso. Se eu forçar ele para somar esse período aqui, ele vai dar 0, e está errado, né? Por que acontece isso? Porque aqui o decimal está com ponto, e o correto é com vírgula, né? Então, para isso, o que a gente faz? A gente clica em qualquer célula e dá um Ctrl L, que é um atalho para localizar. E depois a gente vai aqui para o lado em substituir. Então, vamos supor, eu quero localizar o ponto e substituir por vírgula. Se eu clicar aqui em substituir tudo, todos os pontos que tem aqui atrás, ele vai substituir. Inclusive, se tiver algum ponto aqui no cabeçalho, né, no texto, ele vai substituir por vírgula. Por exemplo, aqui, ó, maior sec ponto prejuízo, né? Então esse ponto aqui ele vai substituir também. Ó, fez 92 substituições. Ok, pode fechar aqui. Se eu der um Alt igual agora aqui, ó, ele já detectou e fez a soma. Esse recurso ele serve para localizar e substituir qualquer coisa, né? Só tem que preencher os padrões. Eu estou dando Ctrl Z aqui para voltar com um ponto, para explicar também uma outra situação. Se vocês querem substituir somente dos números, por exemplo, eu tenho os números somente aqui. O que for texto, eu não quero mexer, quero que fique o ponto ali. Então, quando eu der o Ctrl L, vir aqui em substituir e substituir tudo, ó, ele fez 90 substituições, porque foi só nessa tela que eu selecionei, né? Aqui fica fácil de identificar que só tinha 2 pontos no cabeçalho, mas em alguns outros documentos que vocês podem ter, é interessante esse recurso, né? Ou somente essa coluna, eu quero substituir alguma coisa, né? Então essa é uma dica também. Feita a substituição por vírgula, eu vou dar outra dica agora, que eu vou formatar, então eu vou eliminar aqui a coluna, a linha 1. Eu já vou copiar os dados do Dave Landry de um outro tempo gráfico. Então vou pegar aqui o de 60 minutos. Copiar. E colar aqui no Excel. Ctrl Alt V. Texto. Ok. Essas duas colunas eu vou eliminar. E eu tenho aqui, também aqui no final, quando eu clico aqui antes da letra A e antes do número 1, e clico 2 vezes no intervalo de qualquer coluna, né, seja da A para B, da B para C, qualquer uma. Quando está com esse ícone aqui no mouse, clico 2 vezes, já pré-formata as colunas, né? Tá vendo que aqui ficou diferente a formatação daqui? Porque aqui ainda está com um ponto. Então vamos trocar isso aqui tudo para vírgula de novo. Ctrl L, substituir tudo.
Ok, fechar. Esses dados aqui de baixo são de 60 minutos. Então lá em cima é bom eu colocar qual que é o time frame, para conseguir identificar isso. E se por um acaso for para comparar outro sistema operacional, ou simplesmente para ter essa informação aqui também, vamos colocar aqui, né? Sistema operacional. Então aqui, esses primeiros é o 120 minutos. Clicar duas vezes aqui, ele joga para tudo. E eu sei que quando tem esse número 1 aqui, esse aqui já é do 60 minutos. Clico duas vezes, ok. Sistema operacional, Dave Landry. Clico duas vezes para colocar para tudo, ok. Vou clicar antes do A e do 1, duas vezes em qualquer intervalo de coluna, e ele já ajustou para ficar alinhado. Vamos agora para um outro toque, uma outra dica, que é a tabela, tá? Então eu vou aqui, ó, inserir, deixa eu até clicar duas vezes aqui, inserir tabela. O Excel vai pré-detectar os dados, né? Dá uma conferida, está ok. Estando ok, às vezes aqui vai estar desmarcado ou marcado. Então se por um acaso a tabela de vocês tiver cabeçalho, deixa marcado aqui e dá um ok. Ele já pré-formata com alguma coloração, algum design. Depois que está em formato de tabela, vai surgir essa aba design aqui, ó, né? Se eu clicar fora da tabela, some, né? Quando eu estou na tabela, aí aparece. E aqui pode dar uma vasculhada para ver as opções que tem. Uma opção legal é linha de totais. Então aqui embaixo ele cria uma linha automática para dizer que é o total. No final da tabela aqui, ó, quando clica na tecla Tab, ele já coloca uma nova linha e o total desce. Ok? Vou dar um Ctrl Z aqui. Mas posso inserir linhas aqui no meio sem problema nenhum, tá? Aqui nessa parte a gente tem os estilos da tabela, né? Isso aqui é bom para diferenciar uma tabela de outra, porque às vezes tem várias tabelas na mesma planilha, ou tem uma outra aba aqui, né, que são outras tabelas. Então até para você saber, aqui eu estou na tabela X, então essa tabela X, para eu saber que eu estou na tabela X, eu quero que ela seja da cor azul. Mas na outra, né, vamos supor que tivesse uma outra tabela aqui, eu quero na cor vermelha, laranja, para diferenciar, para eu saber visualmente que eu estou em outra. Então só vem aqui, ó, e clica, ele já atualiza com outro design. E aqui tem vários designs que vocês podem escolher. Ok? Muito bem. Agora a gente vai para uma outra situação de tabela, que é a tabela dinâmica. Eu recomendo vocês sempre colocarem a tabela dinâmica depois de já ter formatado os dados de vocês em tabela. Por quê? Porque a tabela, ela deixa os valores todos aglutinados, né, todos juntos. Inclusive essa coloração no fundo é bom para saber, se não tivesse a linha de total aqui, excluir ela, e eu botasse um outro dado qualquer aqui, 16. Aqui ele já pré-detectou que eu quero colocar esse valor na tabela. Mas se ele não detectasse, e às vezes acontece, e eu colocasse outros valores aqui embaixo, esses valores eles não estão na tabela. Então, para a função que eu vou utilizar agora, esses valores aqui eles não vão aparecer, tá? Até já vou mostrar isso ali para vocês. Então, o inserir tabela dinâmica, ele vai detectar o intervalo que a gente quer. No caso, ele está detectando que é a tabela 1, dá um OK. Antes de dar OK, né, você pode criar essa nova tabela, a tabela dinâmica, numa nova planilha ou na planilha existente. Eu sempre gosto de colocar numa nova planilha, para separar, porque se eu colocar aqui para baixo, nessa planilha existente, acabo tendo sempre que estar movimentando essa tabela dinâmica. Então, eu aconselho sempre botar em uma nova planilha. Dá um OK. E aqui, o que acontece? Ele está esperando que a gente coloque alguns desses dados que estão aqui em cima, que são os dados daquela tabela, em algum desses 4 campos aqui embaixo, tá? E aqui vocês ficam livres para ficar testando
o que vocês vão querer estar confrontando. Por exemplo, eu quero confrontar a linha tal com coluna tal, com tal filtro, e aqui vai aparecer o valor. Vou começar aqui, então vamos lá. Vamos supor que eu quero comparar, bom, uma informação que eu quero ter na linha vai ser o ativo. Então ele já vai puxar todos os ativos que estão lá naquela tabela. Na coluna, eu quero diferenciar, né? Eu quero diferenciar o sistema operacional. Então eu coloco aqui, só que aqui no caso acabou ficando igual. Bom, já que é igual, então não preciso diferenciar. É só clicar e arrastar para fora, né? Vou fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Só clicar e arrastar para fora. E então eu vou botar o time frame, que eu sei que o time frame é diferente. Então aqui já tem os 60 minutos, os 120 minutos e o total geral. E aqui nos valores, eu quero, vamos botar aqui a expectativa matemática total. Arrasto para cá e aqui ele vai me trazer, então, a expectativa matemática total desse ativo aqui, nesse time frame aqui. Tá? Uma coisa que tem que observar é que nessa coluna de valores, ele sempre vai fazer alguma operação. Então, por exemplo, aqui está fazendo a soma da expectativa matemática. Então, pode clicar aqui, configurações do campo de valor, e pedir para trazer, por exemplo, a média. Ah, mas não mudou nada. Bom, nesse caso aqui não mudou, porque quando aparece esse dado aqui, muda lá, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Esse dado aqui mudou, da BID 4. Ó, eu vou dar um avançar. Ó, agora está pela média, agora está pelo total. Então o que acontece? Nesse campo aqui, ele está calculando a média, e justamente porque aqui tem dois valores, mudou esse valor aqui. Tá bom? E aqui vocês podem fazer, por exemplo, contagem. Então só vai ter um valor de cada, né? Na contagem ele vai somar, né? Beleza. Vamos deixar aqui a média, dar um OK. E agora eu posso, por exemplo, clicar aqui e vir em dados e classificar de Z a A. Então eu sei que a maior expectativa matemática em 60 minutos são esses daqui. Ok. Aí se eu clicar aqui no 120 minutos, classificar, são esses aqui. Aqui como está lado a lado, né, já vai conseguir comparar aqui que esse ativo nos 60 minutos tem essa expectativa matemática total e nos 120 minutos é esse. Então esse tipo de comparativo que dá para fazer aqui. Isso aqui é legal fazer também, né, uma ideia. Vamos tirar o ativo de lado, vamos deixar aqui o time frame. Então, numa média, né, a expectativa total do time frame de 60 deu 66% e o 120 deu 55%. Tá? Se a gente for aqui na nossa planilha original e pegar a expectativa matemática desses 15 primeiros, opa, é a total, né? A gente vai ver aqui embaixo, ó, média 55,37, tá? Média 55,37, que é a informação que está aqui, tá? Então, alimentando essa base aqui, que eu gosto até de nomear aqui como base, e aqui como análise, ou qualquer nome que vocês queiram, né? Então aqui é a minha base, que eu só jogo os valores, né? Vou alimentando essa planilha aqui com os dados lá do site, ou qualquer dado que vocês querem, isso aqui serve para qualquer tipo de planilha, né? Vai alimentando aqui, depois eu venho aqui e faço essas simulações, tá? Essa análise aqui também pode ser uma análise que você faz a configuração que você quer analisar aqui, e depois você cria uma outra tabela dinâmica. Então vamos supor aqui que essa aqui é a análise 1, mas eu quero fazer uma análise que é só isso daqui que eu quero saber o time frame e a média, né? E a base 2, desculpa, análise 2, eu posso vir aqui de novo, inserir,
tabela dinâmica, nova planilha, ok. Aqui eu faço, jogo os campos que eu quiser. Então nessa daqui que eu quis analisar só a média por time frame, aqui eu quero botar o time frame também, mas eu quero comparar somente a taxa de acerto média. Aqui ele está somando, então a gente tem que vir aqui alterar para média. Ó, na média, os dois são muito parecidos. Tá? Então esse aqui eu posso nomear análise e taxa de acerto. E aqui análise e expectativa matemática. Tá? Que daí ficam estudos fixos de vocês. Mas aqui nessa análise 1 eu posso colocar vários. Né? Aqui eu só botei um campo de valor, mas eu posso botar aqui a taxa de acerto também. Né? Só tenho que configurar aqui para trazer a média. E ele vai fazendo essas análises. Né? Quando a gente tem um outro sistema operacional aqui, vamos fazer isso? Tá. Lembra que eu falei que essas linhas aqui não iam aparecer lá na tabela dinâmica? Se eu for aqui, rastrear pela ordem, vou botar ordem aqui na linha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Até o 15 ele buscou. O 16, 17 e 18 não, porque está fora da tabela. Tá? É um detalhe que até foi bom fazer isso. A tabela dinâmica, ela agrupa o que for igual. Então, por exemplo, tem o 15 aqui e o 15 aqui. Aqui é do Home 3 e aqui é do Rapid 4. Aqui só aparece uma vez o 15, porque ele agrupou, porque é igual. Né? E aqui está o valor. Né? O que é isso aqui? É a média desse daqui com esse daqui. Tá? Então aqui deu uma média de 67. Vamos lá de novo. Tem que pegar o campo correto também, né? Isso aqui é expectativa matemática total. Expectativa matemática total. A média desse daqui, então, com esse daqui, que é 43,01. Tá ali, tá? Nessa parte de valores que vocês colocam aqui, qualquer número que vocês clicarem aqui, ele vai criar uma planilha nova, exclusivamente com aqueles dados. Então, por exemplo, quero saber de onde é que veio esse dado aqui. Em vez de eu ficar fazendo manualmente, ficar rastreando aqui de onde é que é, eu posso simplesmente clicar 2 vezes aqui, que ele já vai me trazer todos os dados que tem aqui numa base, na minha base, mas vai criar uma planilha nova. Tá? Essa planilha aqui vocês podem apagar, né? Só queria dar um confere aqui, mas não vai me servir para nada, só queria conferir. Ok, essa aqui pode eliminar sem problema nenhum. A base que não pode eliminar de forma alguma, e de preferência a análise que vocês estão fazendo, né? Porque se vocês excluir isso aqui, vocês vão perder a tabela dinâmica de vocês. Depois é só criar outra, mas daí vai ter todo o trabalho novamente. Né? Então, é uma função legal que a tabela dinâmica tem. Né? Qualquer dado que eu clicar aqui vai trazer especificamente os dados que está sendo correlacionado. Ok? Agora, eu vou botar aqui na nossa base algum outro dado aqui do site. Eu vou pegar um outro sistema aqui, um sidebar diário, copiar os dados, Ctrl C, vir na minha tabela, vou deletar esse aqui, clicar aqui no final, Ctrl Alt V e texto, ok? Ele já pré-detectou, essas duas linhas aqui não me servem, então eu vou excluir, o atalho para excluir é Ctrl, sinal de menos. Aqui tem aquela questão do ponto, então seleciono esses dados aqui, Ctrl L, substituir tudo, ok. Agora que eu atualizei a minha base, a minha tabela dinâmica não sabe disso ainda. Tá? Para eu informar a minha tabela dinâmica que eu atualizei, eu clico com o botão direito em qualquer lugar da tabela dinâmica e clico aqui em atualizar. Pronto, agora foi atualizado. Tá vendo que está vazio aqui?
porque tem algum campo aqui que eu deixei vazio, que foi justamente aqueles dados que as duas colunas que eu criei antes, né, time frame e sistema operacional. Então, vamos colocar aqui o time frame, que é diário, e o sistema, que é o inside bar. Atualizei a base, botão direito, atualizar. Ó, agora atualizou aqui também, tá? Vamos tirar aqui a ordem. Agora tem aqui, ó, 3 time frames. Vamos botar aqui embaixo, vamos ver aqui, sistema operacional. Vamos ver se fica melhor assim. Não ficou bom. Vamos mudar então para linha, para ver como é que fica. Ó, então primeiro ele agrupa por sistema operacional, depois por time frame. Mas eu quero comparar o sistema operacional com o time frame. Então vou botar o time frame na coluna. E assim vocês vão brincando aqui, vão verificando o que fica interessante de fazer ou não, tá? Vamos supor que eu quero só analisar o sistema operacional, tá? Então, pelo sistema operacional, deixa eu voltar aqui. Vamos botar o time frame em cima do sistema operacional. Então eu sei, agora eu já tenho agrupado aqui, em primeiro lugar, pelo time frame, depois pelo sistema operacional, e daqui se eu tivesse vários sistemas operacionais do 60 ia estar um embaixo do outro. Depois eu quero analisar o de 120, daí também a mesma coisa, se na base eu tivesse vários sistemas operacionais nos 120 minutos, já compilado aqui na base, ele já ia trazer tudo aqui para baixo, e a mesma coisa com o diário, tá bom? Aqui como eu estou fazendo a média da expectativa matemática total, então ele já vai me trazer sempre a média do Dave Landry nos 60 minutos, né? A média do que? A média de todos os dados que vocês colocaram aqui do Dave Landry 60 minutos. Eu quero ver esses dados aqui. Clica duas vezes, ó, somente os dados do Dave Landry 60 minutos que ele vai trazer, tá? Então é bem legal fazer dessa forma. Lógico que eu estou com poucos dados, né? Mas se vocês fizerem ali trazendo para a realidade de vocês, né, o que vocês querem analisar, acredito que são coisas que vão ajudar demais vocês, tá? Aproveitando o vídeo, às vezes vocês fecham essa parte aqui dos campos da tabela e quando clica aqui não aparece mais. E o que eu faço? Clica com o botão direito, mostrar lista de campos, aí vai aparecer de novo, tá? Essa lista de campos, se vocês tiverem muita coisa aqui, só clicar aqui, ó, tem um espaço específico para trabalhar, né? Quando tem muitas informações aqui, é bom ampliar para conseguir organizar melhor e ver como é que vai ficando a tabela dinâmica aqui, ok? É um recurso simples de fazer assim e ajuda demais. Por hoje é isso, pessoal. Eu sei que já ficou um vídeo extenso, mas eu gosto de explicar as coisas no detalhe mesmo, né? Por isso também trader detalhista. O meu canal aí no YouTube. Aproveita e já se inscreve. Quando tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados. Comentem se tiverem alguma dúvida, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E é isso aí, pessoal. Bons trades e até mais. Falou!